A noite foi marcada por novos bombardeios em Beirute, capital do Líbano. O alvo principal de Israel foi o homem apontado como novo líder do grupo terrorista Hezbollah. Pelo menos 9 pessoas morreram. Explosões foram vistas perto do aeroporto internacional de Beirute. Segundo os entes, um avião comercial que vinha de Dubai tinha acabado de pousar. Tudo aconteceu enquanto a aeronave ainda taxiava pela pista. O novo ataque foi realizado depois que militares israelenses emitiram um alerta aos moradores do sul da capital libanesa para que deixem a região. Segundo informações divulgadas pelo jornal The New York Times, um dos alvos dos ataques desta noite seria Hussein Safieddine, nome apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah morto num bombardeio na semana passada. O novo líder estaria participando de uma reunião no esconderijo quando foi atacado. Até o momento não há informações sobre ele ter sido atingido na ação. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, em menos de 2 semanas de bombardeios israelenses, quase 2.000 pessoas morreram. No total, 127 eram crianças. Já contra Israel, mais de 200 foguetes foram lançados pelo Hezbollah em direção à cidade de Haifa, no norte do país. As forças de defesa informaram que todos foram interceptados. E o primeiro voo para retirar brasileiros do Líbano foi adiado. A aeronave espera autorização para viajar a Beirute desde quarta-feira, quando pousou em Lisboa, em Portugal. O governo decidiu adiar o voo até amanhã por motivos de segurança, já que as imediações do aeroporto de Beirute foram atingidas por bombardeios nesta madrugada, como a gente acompanhou. Antes, a previsão era de que o avião da FAB chegasse ainda nesta manhã a Beirute e pousasse no Brasil amanhã de manhã. A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira deve trazer 220 pessoas, entre brasileiros e parentes próximos. Depois que sair de Beirute, o voo vai fazer uma escala em Portugal antes da chegada ao Brasil. O presidente Lula vai estar presente na recepção aos repatriados. A expectativa do governo é resgatar 500 pessoas por semana. Cerca de 20.000 brasileiros vivem no Líbano. E quem chega para analisar essa e outras notícias é o Bruno Pasquarelli, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. É claro que esse é um movimento do Brasil muito aguardado pelas famílias aqui, mas outros países também vivem o mesmo drama e dilema, né, que é tentar trazer as pessoas da região de conflito. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês. Com certeza, né? Então, a gente tem o Brasil com uma tradição muito importante de repatriar os seus nacionais que estão em zonas de conflito. A gente viu ocorrer isso, por exemplo, no ano passado, durante esse ano também em relação à faixa de Gaza, e agora em relação ao conflito no Líbano, né? Então, é importante ter esse tipo de ação, é dever do Estado, né, fazer essa repatriação. Mas esse processo realmente não é tão simples. Tanto o Brasil quanto outros países, como você bem mencionou, estão tentando retirar os seus nacionais. Isso envolve, em primeiro lugar, negociação diplomática, e aí é necessário negociar, por exemplo, com o próprio Líbano e com outros países da região, como, por exemplo, também Israel, Jordânia, né, e outros países. E é necessário depois pensar logisticamente como vai ser feita essa repatriação. Como a reportagem disse, a gente teve ataques ontem, né, próximos ao aeroporto de Beirute, o que traz consequências muito negativas para os brasileiros que, porventura, viriam nesse primeiro voo. Por isso ele teve que ser adiado. Porque a guerra está acontecendo, é sempre necessário ressaltar isso, né? E com a guerra acontecendo, é necessário pensar alternativas. Caso o aeroporto de Beirute, capital do Líbano, seja fechado, para onde os brasileiros seriam levados para voltar para o Brasil? E aí são pensadas alternativas, como a própria Síria. Síria que ela é constantemente atacada por Israel, então é muito perigoso passar pelo território sírio. Uma outra possibilidade é o Chipre que está a oeste do Líbano, só que aí teria um outro tipo de problema. Teria que ser uma travessia terrestre, depois por via marítima e depois aérea de volta pelo Brasil, né? Além de outras possibilidades, como a própria Jordânia. Então, é realmente um processo muito complicado, tanto no âmbito diplomático de negociação, quanto no âmbito da logística, para trazer de volta os brasileiros que querem voltar para o país.
Pois é, né? A guerra vai completar um ano, né? Amanhã, desse ataque do Hamas contra Israel. A gente acompanhou toda a movimentação brasileira para trazer pessoas de Israel e também depois a faixa de Gaza. Vamos ver agora o que vai acontecer em relação a quem está no Líbano. Agora, Bruno, os rebeldes Houthis do Iêmen divulgaram novos ataques a navios no Mar Vermelho. Nessa imagem, os extremistas bombardeiam um navio petroleiro do Reino Unido. Ninguém da embarcação se feriu. Os rebeldes começaram a atacar navios internacionais desde novembro do ano passado em solidariedade ao grupo terrorista Hamas. E tem mais notícias chegando aqui. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que está discutindo com Israel um possível ataque de retaliação contra a infraestrutura de produção de petróleo do Irã. A escalada na tensão pode afetar o preço internacional da commodity. Inclusive, Bruno, o preço do petróleo já subiu nessa semana. Foi um assunto que a gente abordou aqui no Conexão e a dúvida é a seguinte, né? Quando e como vai ser a resposta de Israel ao Irã? Olha, Kelly, essas são as grandes questões, né, que a gente vai discutir e observar nas próximas semanas, né, nos próximos dias. Como, quando e de que maneira, com qual intensidade será feita essa resposta de Israel? Ela será feita, né, isso é fato. Agora, de que maneira isso vai acontecer? Aí existem as possibilidades. Uma possibilidade é Israel atacar justamente aqueles lugares onde o Hezbollah tem soltado os seus mísseis, que seriam alvos mais militares, que é o que pode acontecer e que pode trazer consequências menos graves para o conflito em si. Quando a gente fala em ataque ao programa nuclear do Irã, que é uma possibilidade, né, que as pessoas têm aventado, né, os líderes ali do governo de Israel têm aventado, aí a gente já está falando no potencial, né, aumento desse conflito, porque o Irã, obviamente, vai enxergar aquilo como um ataque à sua soberania. Da mesma maneira, caso Israel ataque o petróleo, né, as plantas energéticas ali do país, né, do Irã, isso também traz consequências muito negativas para a população como um todo e, consequentemente, para o conflito. Então, a da resposta, a gente pode ter retaliação mais grave do Irã. A gente não sabe qual é a real intensidade dessa resposta, quando vai acontecer. A gente vai ter que esperar realmente para entender esse contra-ataque de Israel, né? Mas o que a gente pode esperar é que, caso essa intensidade seja muito alta, né, no sentido econômico, no sentido também nuclear, né, atingindo áreas nucleares ali do programa nuclear do Irã, isso pode trazer consequências muito negativas, inclusive com a entrada de novos atores extra-regionais no processo, né, no processo da guerra, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da própria Rússia, que é uma aliada do Irã, né, e aí a gente tem consequências muito negativas para a guerra como um todo. Pois é, e em relação ao petróleo, ontem o aumento foi de quase 5%. E eu estou aqui cotando, dando uma olhada neste momento, a alta de 1,96%, Bruno, o barril Brent já passando dos $79. Vamos ver então como é que vai caminhar essa questão, porque a gente sabe que o aumento do petróleo vem um efeito em cascata para todo mundo, inclusive para o nosso bolso. Tem mais notícia internacional. O novo secretário da OTAN visitou a Ucrânia e prometeu que o país vai ser uma das prioridades do bloco. Mark Rutte foi eleito na semana passada e visitar Kiev foi um dos primeiros atos no novo cargo. Segundo o secretário, essa decisão é para mostrar que ele vai levar adiante o apoio da aliança militar com a Ucrânia. O encontro com os Zelensky aconteceu num momento difícil para o país, porque as tropas estão em retirada na frente oriental com falta de homens e armas. O presidente ucraniano acusou os países ocidentais de atrasarem a entrega de mísseis de longo alcance, ou seja, a OTAN mais uma vez aí se manifestando, garantindo um apoio à Ucrânia, que reclama, não é, Bruno, sempre de atraso e que precisa de mais armas nesse combate com a Rússia. Com certeza, Kelly. Como você bem ressaltou, né, foi a primeira visita dele logo após tomar posse, né, do Mark Rutte, o que mostra claramente uma real intenção da OTAN de dar continuidade ao programa de fornecimento de armamentos em um primeiro momento e também de pressão em relação aos outros países europeus para auxílio no financiamento da guerra, né, auxílio em relação à Ucrânia. É importante ressaltar também que o Mark Rutte, na declaração que ele fala, na sua declaração, né,
ele ressalta que a intenção dele também é estabelecer pontes com os Estados Unidos, não importa quem seja o futuro governante, né? Seja ele o Trump, seja ela a Kamala Harris, né? Então, a intenção dele é manter conversas abertas para que os Estados Unidos tenham essa intenção de continuar investindo na OTAN e, consequentemente, na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Investindo especificamente na Ucrânia. E é sempre importante ressaltar, né? Nós estamos vivendo um momento onde o Zelensky quer armas de longo alcance para justamente tentar chegar nos territórios russos que estão mais distantes ali da sua investida no território russo. Então, constantemente ele continua pedindo armamentos e isso, né, vai continuar nos próximos dias. Pois é uma guerra que se arrasta, né, mais de 2 anos e meio, e a gente ainda não sabe também nem como e nem quando vai terminar. Bruno, muito obrigada pela sua análise, sempre é muito bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês e até a próxima.